glória, Senhor. Amém? Glória a Jesus. Senhor Deus, te louvamos por tudo. Te agradecemos, Senhor, por tudo que já realizaste em nosso meio nesta noite. Pela tua presença conosco, ó Pai bendito, por ter inclinado, Senhor, seus ouvidos, ouvido a nossa oração, recebido a nossa adoração. Agora, Senhor, te pedimos, fala conosco, usa a tua serva, Senhor. Pai amado, Pai querido, vai transmitindo aos nossos corações aquilo que tu deseja falar à tua igreja nesta noite. Continue abençoando a tua filha, seu ministério, seu esposo, o fruto das suas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. A paz de Cristo, meus irmãos. Amém. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar de volta nessa casa de oração. Pastor Luiz, muito obrigada em receber um pouco dessa amada igreja, pela confiança. Cris, obrigada pelo convite. Estou muito feliz e honrada de estar de volta com os irmãos. Não estou sozinho, estou muito bem acompanhada hoje, irmãos, duplamente. Estou com meu esposo Flávio e com a minha mãe Célia Regina. E posso compartilhar com os irmãos que, resumindo de tantas bênçãos para poder contar, que até aqui é boa mão do Senhor que tem sido sobre as nossas vidas. Amém. Meus irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Estaremos lendo, meus irmãos, em Daniel, capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 21. Daniel, capítulo 3, versículo 19 ao versículo 21. Amém? Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o semblante do seu aspecto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Versículo 21. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus, seus vestidos e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Amém? Podemos assentar, meus irmãos? Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido. Muitos de nós já tivemos a oportunidade de ouvir pregações a respeito dessa passagem ou fazer algum estudo. Do meu ponto de vista, esse texto é um dos textos mais marcantes a respeito de livramento que o Senhor dá aos seus filhos. Quando eu recebi a mensagem para estar ministrando nessa noite no culto jovem, o Senhor falou grandemente ao meu coração a respeito de um tema. Fale sobre identidade. E hoje, nesta noite, eu e você estaremos meditando, à luz da palavra do Senhor, sobre identidade. O fato é que nós falamos tanto sobre essa palavra identidade, mas aqui fica uma pergunta: o que será que significa a palavra identidade? Se eu e você formos consultar a origem desta palavra, descobriremos que a palavra identidade teve origem no latim. Na sua escrita quer dizer identitas, entidietiae, que na língua portuguesa quer dizer idem, a mesma coisa ou o mesmo. Ou seja, uma pessoa que tem identidade, ela é a mesma, independente da circunstância ou independente da adversidade. Mas uma pessoa que não tem identidade se torna uma pessoa mutável. Ela começa a mudar para se adaptar à situação ou ao local onde ela está. O texto que acabamos de ler fala sobre um episódio entre jovens
que em meio à adversidade não abriram mão da sua identidade. Mas, meus irmãos, para que eu e você possamos compreender este momento ímpar que esses jovens estão vivendo, permita-me voltar rapidamente na história. Como eu e você conhecemos a história, o povo de Israel se corrompeu. Aquele povo não obedecia mais o Senhor. A adoração verdadeira e genuína não existia mais para Israel. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, envia profetas para tentar alertar o povo. Mas mesmo assim, o povo continuou desobedecendo ao Senhor. E como consequência da sua desobediência, o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadisse aquela cidade. Irmãos, os babilônicos destruíram toda a cidade de Jerusalém e destruíram também o templo do Senhor e levaram os judeus cativos para a Babilônia. Meus irmãos, tal atitude de desobediência permitiu que aquele povo ficasse cativo durante 70 anos na Babilônia. Mas o interessante que eu quero frisar nesta noite com você é que o amor de Deus para aquele povo foi tão grande, mas tão grande, que o Senhor avisou com detalhes tudo o que iria acontecer através do profeta Jeremias. Mas mesmo assim, aquele povo não deu ouvidos ao profeta. Sabe por quê? A obediência não fazia mais parte daquele povo. E o interessante, meus irmãos, é que se eu e você consultarmos também o significado da palavra obediência, perceberemos que ela também vem do latim. Obediência significa obediere, que na língua portuguesa quer dizer prestar atenção e ouvir com seriedade. Ou seja, a partir daquele momento, quando o povo começou a desobedecer ao Senhor, o povo não prestava mais atenção no que o Senhor falava através dos profetas. Meu Deus! E não ouvia com seriedade as instruções dadas por Deus. Meus irmãos, 70 anos de sofrimento, aquele povo passou tudo porque decidiu desobedecer a Deus. Mas no meio desse povo desobediente, eu quero destacar nesta noite acerca de 4 jovens: Ananias, Misael, Azarias e Daniel. E quem eram esses jovens? Ananias, Misael, Azarias e Daniel foram um dos jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Mas o interessante é que tinha algo diferente com esses jovens. Eles não eram jovens qualquer. O Senhor tinha plano para a vida de cada um deles. E a Bíblia diz que Nabucodonosor dá ordem a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que escolhessem dos filhos de Israel jovens de linhagem real, jovens que não tivessem defeito, jovens que fossem conhecidos em sabedoria, doutores de ciência, e jovens que tivessem habilidade para trabalhar no palácio do rei. Aleluia. E assim foi feito. Aspenaz encontrou Ananias, Misael, Azarias e Daniel. E lá foram os jovens servir no palácio do rei Nabucodonosor. Mas interessante, meus irmãos, que para os babilônicos não bastava tirar aqueles jovens da sua cidade. Houve um momento que o chefe dos eunucos decide dar nomes babilônicos a esses jovens, ou seja, tentando trocar a sua identidade. E assim Aspenaz fez. Daniel não foi mais Daniel. E Ananias, Misael e Azarias também não eram mais reconhecidos como os nomes originais. E se tornaram Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas interessante, meus irmãos, que mesmo após
receberem nomes babilônicos. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel toma uma atitude que eu e você precisamos aprender com ele. Escute isso, preste bem atenção. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel recusou se alimentar com a comida e bebida do rei. Sabe por quê? Porque Daniel sabia que a comida e a bebida do rei eram consagradas a outros deuses. Quando Daniel toma essa atitude, ele está dizendo no seu coração: vocês podem ter tirado-me da minha cidade, podem ter me dado vestes babilônicas, nome babilônicos, mas a minha identidade espiritual eu não abro mão. Jovens do Senhor, igreja do Senhor, não importa o que estão tentando te oferecer, não abra mão da sua identidade. Continue firmes naquilo que o Senhor preparou para a tua vida. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá no palácio. E eles se mantiveram íntegros na presença de Deus, porque eles não abriram mão da sua identidade. O tempo foi passando e aqueles jovens estavam lá, trabalhando. Veja bem, meus irmãos, eles estavam no palácio do rei, tiveram a sua rotina totalmente mudada. Passaram a conviver com pessoas que não processavam a mesma fé que eles. E o pior, estavam debaixo de um jugo de um rei pagão que não temia ao Deus de Israel. Mas mesmo assim, aqueles jovens, eles se mantiveram firmes, porque eles sabiam a quem eles serviam e eles sabiam quem eles eram no Senhor. Meus irmãos, esses homens passaram por várias situações na Babilônia, mas houve um momento que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por uma das provas mais difíceis da sua vida. E é aqui que eu começo a pregar a respeito do texto que lemos no início dessa mensagem. Em Daniel capítulo 3, versículo 1, o rei Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro. E Nabucodonosor dá ordem ao arauto que avisassem a todos os povos e convidassem para a consagração da tal estátua. E nesse dia da consagração estavam prefeitos, governadores, líderes de províncias, todos os povos para consagrar aquela estátua. E junto desses povos estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. O arauto então deixa claro para aquele povo que ao ouvir a buzina, a harpa e todos os instrumentos musicais, eles deveriam se prostrar e adorar aquela imagem. Mediante esta ordem do rei, muitos se prostraram e adoraram aquela imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, embora no contexto babilônico, embora com vestes babilônicas, embora com nomes babilônicos, eles não se prostraram e eles não adoraram a estátua do rei Nabucodonosor. Meus irmãos, tal atitude desses jovens enfureceu o coração do rei, que mandou chamá-los para confrontá-los. E a Bíblia diz que Nabucodonosor confronta aqueles jovens perguntando se era de propósito que eles não adoravam aos deuses babilônicos. E por que não se prostraram diante daquela estátua de ouro? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, cheios de ousadia no espírito, responderam ao rei que não necessitavam responder aquela pergunta e deixaram claro que eles não adorariam os deuses babilônicos, deixaram claro que eles não se prostrariam àquela estátua. Meu irmão e minha irmã, eles estavam diante do rei, correndo risco de morte, mas mais importante para eles era glorificar o Deus de Israel. E assim eles fizeram, se mantiveram firmes. E o rei Nabucodonosor se enfureceu tanto, mas tanto, que deu a ordem
mais forte do seu exército que atasse aqueles jovens. E mais, deu ordem que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Eu vou repetir para você entender, irmão. O Nabucodonosor deu a ordem para que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Isso diz, se uma vez a fornalha aquecida era morte na certa, imagine 7 vezes mais. Mas independente se foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, isso não abalou a fé daqueles jovens, e eles se mantiveram fiel ao Deus. E lá estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus irmãos, vamos imaginar a cena. Sadraque, Mesaque e Abednego caminhando com uma fornalha de fogo ardente. Muitos que estavam ali, certamente, estavam achando que eles estavam indo para a morte, porque esse foi o decreto do rei, que não adorasse seria queimado vivo. Muitos estavam ali, acreditando que aqueles jovens tomaram a decisão errada, estavam indo para o fracasso. Mas o que eles não sabiam é que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego iria entrar com providência. E aonde havia um decreto de morte, o Senhor declarou vida para aqueles jovens. Deus é o único que dá a última palavra, meu irmão. Não é a palavra do rei que iria sentenciar os planos que Deus tinha para aqueles jovens. E assim Sadraque, Mesaque e Abednego, firmes, convictos de sua fé, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas o interessante, meus irmãos, é que chega um momento especial para Nabucodonosor, ele nem sabia. Não sabia ele que a própria decreto que ele tinha dado seria um momento que ele teria algo marcante, encontro marcante na vida dele. Sabe por quê? A Bíblia diz que de repente, Nabucodonosor ficou espantado, porque ao olhar para a fornalha, ele não viu 3 jovens lá dentro. Quando ele olhou para a fornalha, ele viu o 4º homem da fornalha. Ei, meu irmão e minha irmã, Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam sozinhos. O Senhor estava com eles, passeando pela fornalha. Sabe qual é a lição que eu posso tirar desta noite com você? Preste bem atenção. Há momentos que o Senhor vai permitir que eu e você entramos na fornalha. Há momentos que o Senhor vai permitir que a fornalha seja até aquecida 7 vezes mais. Ele não vai nos dar livramento de entrar, mas o meu Deus e o teu Deus, Ele vai passear comigo, contigo na fornalha. Se nós formos fiéis, seremos a nossa identidade. Mas irmãos, eles não estavam sozinhos na fornalha. E aqui nesta noite, eu quero te fazer uma pergunta. Será que a peleja, será que a luta que você está passando, talvez por algum momento você pensou que o Senhor te abandonou? Porque às vezes, irmãos, não é verdade? Nós oramos e pedimos livramento, mas nem sempre o Senhor diz sim às nossas orações. Mas veja bem, se Sadraque, Mesaque e Abednego não entrassem naquela fornalha, eles não teriam a experiência de viver o sobrenatural. Ei, meu irmão e minha irmã, se Deus está permitindo você passar pelo vento, se Deus está permitindo você estar na fornalha, é porque o que Ele tem para você não é nada natural, não. O que Ele tem é algo sobrenatural. Vale a pena manter a nossa identidade. Vale a pena manter os nossos princípios. Porque quando eu e você não negociamos os nossos princípios, o Senhor, Ele peleja conosco. Glória a Deus. E lá estava Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor passeando com ele na fornalha. E a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que o rei Nabucodonosor
Ele reconheceu, escute isso, ele reconheceu o Deus de Israel. Irmãos, quando eu e você permanecemos firmes com a nossa identidade, no propósito do Senhor dentro da nossa vida, sabe o que acontece? O Senhor ele nos usa e usa a situação para que pessoas sejam alcançadas por Ele. Nabucodonosor foi alcançado através da experiência, porque ele não conhecia o Deus de Israel. Vale a pena obedecer. Vale a pena nos mantermos íntegros na presença do Senhor. Vale a pena não negociar os nossos princípios. Irmãos, além de Nabucodonosor reconhecer o Deus de Israel, veja que lindo. A Bíblia diz que ele escreveu um decreto. E nesse decreto estava claro que ninguém poderia blasfemar contra o Deus de Israel. Meus irmãos, através dessa situação, o Senhor foi glorificado. O Senhor manda te dizer nesta noite que através dessa situação que Ele está permitindo, porque existem situações que o Senhor nos coloca em mãos para que o nome dEle seja glorificado. É verdade que eu e você, há momentos que nós não entendemos. Nós não entendemos, porque a dor é grande, não é verdade? Mas escute isso. A Bíblia não relata, mas eu acredito que por algum momento Sadraque, Mesaque e Abednego sentiram medo. Mas você pode dizer, irmã, como assim sentiram medo se eles enfrentaram o rei? É possível sim, irmãos. Sabe por quê? Ter medo não significa covardia. Ter medo significa que nós somos seres humanos. E todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a ter medo. Mas a lição que podemos tirar para esses jovens é: eu posso estar com medo sim. A fornalha pode estar na minha frente sim. A peleja pode ser grande sim. Mas se eu estiver firme no Senhor, confiante no Senhor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Se você estiver firme no Senhor, não adianta qual for a tua fornalha, não adianta qual for o vento. O Senhor, Ele vai te exaltar. E acima de tudo, o nome dEle vai ser glorificado. E assim aconteceu através da vida daqueles jovens. Nabucodonosor reconheceu o Deus de Israel. Certamente muitos judeus que talvez estavam com a sua fé abalada puderam perceber e testemunhar que Deus, Ele continuava sendo o mesmo, assim como Ele continua sendo o mesmo hoje. Meus irmãos, a luta desses jovens foi muito grande. Mas mesmo assim, eles decidiram não abrir mão da sua identidade. Eu quero neste momento, meus irmãos, falar com vocês a respeito de 5 grupos. O primeiro grupo são pessoas que, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não perderam a sua identidade. Esse primeiro grupo são pessoas que passam pela peleja, passam pelo vento, passam pela fornalha, mas se mantêm fiéis ao Senhor. E eu quero falar também com você a respeito do segundo grupo. O segundo grupo são pessoas que, assim como Sansão, perderam a sua identidade. Sansão perdeu a sua identidade porque ele estava onde não deveria estar, porque ele viu o que não deveria ver, porque ele comeu o que não deveria comer, porque ele abriu mão de princípios que o próprio Deus havia estabelecido por ele. E devido a isso, Sansão perde a sua identidade. O terceiro grupo são grupos assim como Noemi, cujo nome quer dizer agradável. Noemi, devido a uma sequência de perdas, após o falecimento de seu esposo e dos seus 2 filhos, o coração de Noemi fica tão pesado, tão amargurado, que ela deseja ser chamada de Mara, que significa amarga.
Ou seja, Noemi desejou mudar de identidade devido à situação que ela estava passando. O quarto grupo são pessoas que vivem em crise de identidade, assim como Jacó, que durante anos da sua vida desejou ser quem Deus não queria que ele fosse, ao ponto, meus irmãos, dele se apresentar para o seu pai como seu irmão Esaú, para ter a bênção da primogenitura. Jacó, neste período, estava com crise de identidade. Ele não aceitava o que ele era. Ele queria ser quem Deus não determinou para ele ser. E o quinto grupo é o grupo de Mefibosete. Mefibosete, embora pertencesse à linhagem real, embora fosse neto do rei Saul, quando ele sabe que o rei Davi está convidando ele se compara a um cão morto. Ou seja, alguém inferior, alguém sem valor. Mefibosete se comparava desta forma quando ele olhava para a situação dele, sua deficiência física, causada por um acidente, quando ele caiu no colo de sua mãe. Para ele, quem sou eu para poder me apresentar diante do rei? Escute isso. Eu acabei de compartilhar com você acerca de 5 grupos. O primeiro grupo, aqueles que mantiveram a sua identidade. O segundo grupo, aqueles que perderam a sua identidade. O terceiro grupo, aqueles que desejaram trocar a sua identidade devido às circunstâncias. O quarto grupo, aqueles que estão com crises de identidade. E o quinto grupo, aqueles que, assim como Mefibosete, se sentem inferiores. E a pergunta que eu quero te fazer, igreja do Senhor, nesta noite é: qual desses grupos você se identificou nessa noite? Qual desses grupos você diz que você pertence? Será que talvez eu estou falando para alguém aqui nesta noite que passa por uma crise de identidade e ainda não conseguiu entender o que o Senhor espera para a tua vida? Será que eu estou falando nesta noite para pessoas que, assim como Noemi, devido a tanta luta, tanta batalha, tanta peleja, está com o coração tão amargurado que está quase trocando de identidade? Ou será que eu estou falando nesta noite para pessoas assim como Mefibosete, que olham para si e não vê valor algum, pensam que são inferiores? Será que tem alguém aqui nesta noite? Mas o que eu quero te dizer é: se existe alguém aqui nesta noite que, assim como Mefibosete, acha que não tem valor, eu quero te lembrar o que a Bíblia diz a teu respeito. A Bíblia diz: todos aqueles, quando receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Jovens do Senhor, igreja do Senhor, você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Eu estou falando para príncipes e princesas, porque vocês são filhos do rei. Satanás pode tentar querer bombardear a tua mente, dizer que você não é ninguém. Satanás pode tentar falar para você que nada vai dar certo, mas é mentira dele, porque ele é mentiroso. A Bíblia diz que você é filho do rei. Você é filho do Senhor. Tome posse da sua identidade nesta noite. Não permita, meu irmão, que pensamentos venham sobre a sua cabeça. Deixa eu falar comigo muito profundo sobre isso, irmãos. Porque eu acredito que nesta noite existem pessoas que estão assim, se sentiram como um cão morto. Mas o Senhor manda te dizer que você é verdadeiramente especial para Ele. Tanto é que lá na cruz Ele entregou a sua vida por você e falou ao Pai: Pai, está consumado. Quando Ele falou: Pai, está consumado, é para que eu e você possamos ter acesso ao Pai Todo-Poderoso. Oh, meu irmão e minha irmã, ou será que esse vento que você está passando na tua vida está levando a você querer trocar a sua identidade? Meus irmãos, não importa se você está na cova dos leões, não importa se te jogaram na fornalha,
Não importa qual é a luta, qual seja a peleja. Não abra mão da sua identidade. Porque o Deus que permitiu que você entre nessa peleja, Ele conhece o seu coração. E Ele vai responder no momento certo. Talvez você possa dizer: ah, irmã Daniela, eu até sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me ama. Eu sei quem eu sou. Eu conheço o meu chamado diante de Deus. Então eu não me pertenço a nenhum desses grupos. Mas talvez você possa estar aí neste momento, ou em algum momento na sua casa, o diabo tenta te acusar por coisas que você fez no passado. Erros do passado, porque ele é especialista nisso, nos acusar, para tentar nos diminuir e não permitir que os propósitos do Senhor venham acontecer na minha vida e na tua vida. Se existe alguém assim nesta noite, eu quero te lembrar o que Paulo disse em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o meu alvo. Ei, o que passou, passou. Ei, não importa o que aconteceu no passado, o nosso Deus é um Deus de novidade. Não importa se você cometeu algum erro muito grande, o que importa do Senhor é o arrependimento. Irmãos, nós não podemos voltar no tempo. Não há como voltar no nosso passado e mudar o que fizemos. Mas nós podemos transformar o nosso futuro mediante a atitude que eu e você venhamos tomar agora no presente. Quantos aqui nessa noite entendem que não podem abrir mão da sua identidade? Será que estou falando com os jovens e com a igreja do Senhor que determinam no seu coração que não vão abrir mão dos propósitos do Senhor? Igreja do Senhor, não abra mão daquilo que Deus tem na tua vida. Igreja do Senhor, não dê ouvidos ao diabo quando ele começa a colocar coisas na sua cabeça. Sabe por quê? Satanás, no fundo, ele tem medo de você. Sabe como que ele tem medo? Ele tem tanto medo que ele faz de tudo para que você não venha se encher do Senhor. Porque um crente cheio da unção, um crente cheio da presença do Senhor, ele vai resistir o diabo e o diabo vai bater de retirada. Resista! Não permita que essa situação venha tirar você do foco. Porque o nosso Deus, Ele está no controle da tua vida. Independente da situação, meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele jamais vai te abandonar. Aleluia. Eu quero pedir licença ao pastor nesta noite para estar pedindo à igreja neste momento para me ajudar em oração. Meus irmãos, durante essa semana, o Senhor foi me mostrando aos poucos. Geralmente o Senhor me dá uma mensagem, mas Ele foi falando aos poucos. E ontem Ele colocou algo no meu coração para fazer com essa igreja. Eu quero pedir a igreja para ficar ligado neste momento, que nós vamos entrar em batalha espiritual. Eu quero pedir a igreja para começar a me ajudar em oração neste momento. Porque existem pessoas aqui nesta casa que estão precisando tomar posse da sua identidade. Eu quero pedir a igreja agora para poder me ajudar em oração, para que possamos interceder para esses irmãos que estão precisando ter um encontro com Deus, que estão precisando renovar as suas forças, que estão precisando descobrir quem eles são em Deus. Será que aqui nesta noite existem pessoas que ainda não conseguiram identificar quem elas são em Deus? Ou será que existem pessoas que estão se sentindo muito inferior? Que a tristeza no coração está tão profunda que não está conseguindo perceber os planos maravilhosos que o Senhor tem para essa vida. Será que existe alguém aqui nesta noite? Alguém aqui nesta noite que quer verdadeiramente tomar posse da sua identidade? Se existe alguém aqui nesta noite, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e determinar que em Cristo você é mais do que vencedor. E determinar que em Cristo você não vai abrir mão da sua identidade. Em nome de Jesus, não abra mão da sua identidade. Em nome de Jesus, não negocie os seus princípios. Em nome de Jesus, tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia!
Eu quero convidar o pastor Luiz para estar fazendo uma oração neste momento. Vamos estar de pé, irmãos.